Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para uma meditação na Palavra de Deus e lendo nesta oportunidade na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Assim está escrito: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre o que fazer diante das inquietações. Paulo, escrevendo aqui à igreja de Filipos, ele traça vários assuntos e dá orientações e conselhos para aqueles irmãos. E neste capítulo 4, depois dele tratar de alguns assuntos, ele deixou registrado aqui, no versículo 6, esta advertência, dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma. Quando lemos esta expressão, não estejais inquietos por coisa alguma, significa que existem coisas que trazem, na verdade, inquietação. A inquietação é uma situação que nos coloca em fragilidade diante de problemas que se apresentam e a gente, às vezes, aparentemente, não sabe como lidar com aquela situação e ficamos vulneráveis, inseguros, inquietos, ansiosos, preocupados. O que fazer, como fazer e que direção tomar, a decisão, como resolver esta situação. Mas o conselho da palavra de Deus é para não nos deixar ser levado pela inquietação, mesmo entendendo que surgem problemas variados de maneira de repente, sem que estejamos esperando por eles, mas eles se apresentam e nós precisamos entender como tudo aconteceu e qual deve ser a nossa reação diante desta situação. O que fazer? Inquietação são situações que se apresentam e geram problemas, e problemas pesam na nossa vida, problemas nos inquietam, nos desassossegam, às vezes tiram o sono, tira a fome, tira o sossego, tira a tranquilidade, enfim, a pessoa fica numa situação muito preocupada, pensativa e temerosa. Isto por conta da situação que se apresentou. Então, quais são os problemas que nos trazem inquietação? Existem vários tipos. Existem problemas materiais, ou seja, aquilo que possuímos, o que Deus, por graça e misericórdia, nos concedeu para o nosso bem, para o nosso desfrute. Mas isso, em dados momentos, nos traz inquietação, nos trazem preocupação. E por que essa inquietação? Porque aquilo que nós possuímos, nós não temos como garantir conosco, a não ser pela bondade e a misericórdia de Deus. Por exemplo, bens materiais que nós adquirimos. Uma propriedade, um carro, um bem, um aparelho, um celular, qualquer aparelho eletrônico que adquirimos. Isto são bens materiais que nós adquirimos. E muitas das vezes estas coisas nos trazem alguma dor de cabeça, criam para nós algum tipo de problema. Às vezes por conta do funcionamento, outras vezes por conta do alheio, que vem e leva. E as pessoas ficam sem saber o que fazer. Ficam pensativos, e agora? Se tudo estava ali, tudo estava registrado naquele bem, naquele aparelho
que tinha, e agora levou e perdeu-se todas as informações. Então isso traz ansiedade, traz preocupação, traz medo. E as pessoas não sabem como resolver. E às vezes se coloca numa condição de vítima. Mas a palavra de Deus diz que é para não estar inquieto por coisa alguma. Esse tipo de problema vai existir. Mas o que fazer diante deles? Ficar se lamentando? Ficar se martirizando? Desistir da vida? Não, a vida continua. É preciso seguir adiante. Mas é preciso saber enfrentar esse tipo de problema. Outro tipo de problema que nos inquieta são os problemas físicos. Nós desfrutamos de saúde. De repente surge um problema e a saúde fica abalada. É uma enfermidade, é um impedimento, é uma dificuldade. E isso tudo traz inquietação. Porque nós somos solícitos a isso. Ao primeiro sinal de um problema, nós muitas das vezes nos abatemos, decaímos, o nosso semblante muda. Porque nós ficamos inertes diante de situações que não sabemos como resolver. E agora, o que fazer? Da noite para o dia, surge um problema na saúde, um problema grave. E como vamos encarar? Quando tomamos conhecimento disso, logo focalizamos o nosso olhar que a vida para nós terminou. Acabou ali, no momento em que recebemos a informação de um problema físico, um problema na saúde. E às vezes não é assim. Tudo pode ser contornado, pode ser resolvido. E a gente já coloca um ponto final e vive ali como se a vida tivesse terminado. É um morto-vivo, andando rua acima, rua abaixo. Outras situações que nos inquietam são os problemas que surgem em meio à família. Problemas entre os cônjuges, entre pais e filhos, entre parentes. E não existe família que não tenha problemas. Todas elas enfrentam dificuldades. Ao mesmo tempo em que parece que tudo está em paz, há uma harmonia, uma alegria, um contentamento, há um prazer, de repente surge um problema. E como que diz, pega a todos desprevenidos, de surpresa. E o que fazer para resolver? É preciso buscar a orientação na palavra de Deus. Outras vezes, o problema que nos causa inquietação é o problema financeiro. E quem não tem problemas financeiros nos dias em que nós estamos atravessando? Todos nós enfrentamos esse tipo de problema. Nós temos recursos, nós temos problemas a resolver na área financeira e falta o recurso. A mão não alcança, não dá para atingir. E muitas das vezes falta a fonte desse suprimento, que é o emprego, onde a pessoa trabalha, fecha-se a porta e a pessoa fica a ver navios. E às vezes tem família, tem filhos, tem dívidas, tem tantas coisas para resolver, mas não tem o básico. Isso traz inquietação, gera-se um problema. Esse problema parece uma bola de neve. Cada dia que passa, ele vai crescendo, vai aumentando. E como é que vai resolver isto? Então vem aí o desassossego, vem aí a inquietação. E muitas das vezes a pessoa não consegue nem sequer raciocinar, dada a gravidade do problema que se apresentou e não sabe que solução tomar. Em outras situações surgem problemas de natureza espiritual. A pessoa vai indo bem na comunhão com Deus, alegre, feliz, grato, radiante. De repente, há um deslize, há uma dificuldade, há um problema e a pessoa cede àquela situação, perde a comunhão com Deus e isto gera um problema, traz inquietação,
traz dificuldade. E a pessoa fica como que se batendo no ar, não sabe como resolver esta situação. O que fazer diante desses problemas? Sejam eles materiais, físicos, familiares, financeiros ou espirituais. Como resolver? Como não deixar que a inquietação tome conta da nossa vida? Porque quando inquieto, nós não sabemos raciocinar. Quando inquieto, nós não enxergamos a solução viável. Quando inquietos, nós não queremos receber conselhos de ninguém. Queremos descobrir uma resposta. Mas o clima em que estamos vivendo nos priva, nos bloqueia e nós não conseguimos encontrar uma resposta, uma solução viável e ficamos nos batendo e ficamos nos martirizando e nos colocamos na condição de vítima. Nos fazemos de vítima diante de um problema. Em outras situações, nós queremos ignorá-lo, como se estes problemas não existissem. Não, esse problema não é verdade, ele não existe. Mas eles existem. Eles são reais. Eles atingem a nossa vida de cheio. Eles nos influenciam. E se nós não tivermos a estrutura necessária, nós sucumbiremos diante de problemas e de dificuldades. Então não podemos ignorá-lo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, não podemos também nos fazer de vítima, como já falei. Isso só acontece comigo. Só eu não tenho sorte. Problema só vem comigo. Com tantas pessoas não acontece nada, mas comigo acontece. Não. Não se fazer de vítima. Em outra situação, a pessoa se aborrece. Fica aborrecido por conta do problema que surgiu e desiste da vida. E como que a pensar, já que não consigo resolver este problema, esta situação que me apresentou, que está me atormentando, vou procurar distrair de outra forma e buscar outros meios, outros recursos, não lícitos nem recomendáveis, para tentar esquecer o problema, achando que fazendo assim ele vai resolver por si só. Mas é uma solução inviável. Não tem como resolver assim. Não é na bebida, não é no vício, não é na jogatina, não é abandonar e sair por aí como que sem destino. Não, esta não é a forma de enfrentar os problemas. Aborrecer-se com eles. Então o que fazer? Fugir para longe de tudo e de todos? Não resolve. Porque aonde quer que você vá, o seu problema vai junto com você. O problema não fica no lugar. O problema vai junto. E não importa onde estiver, o seu problema vai estar lá. Você vai precisar encarar estas situações, estes problemas. Agora, com o devido cuidado e a prudência, à luz da palavra de Deus, para não se deixar inquietar por eles. Ou seja, que os problemas não tomem o controle da sua vida e passe a dominar o seu entendimento. Porque se isto acontecer, você está praticamente falido, fechado, limitado, e não vai encontrar soluções e nem saídas. Mas quando você assumir o controle, entender e reconhecer que estes problemas existem, que eles trazem preocupação, que eles pesam no coração, que eles limitam a nossa liberdade, mas que tenhamos o raciocínio livre para poder pensar e agir de acordo com a solução que encontrarmos na palavra de Deus, para que o problema não fique rolando dia após dia, mas que encontremos ali uma solução. Como resolver? Então, para isto é preciso confiarmos em Deus.
Porque o problema vem a nós e nós às vezes não sabemos como resolver. Mas Deus tem a solução. Então, quando nós nos colocamos na direção de Deus, nós recebemos de Deus uma orientação por quais caminhos andar para resolver aquela situação, e aquele problema vai ser resolvido sem que percamos a esperança, sem que percamos o prazer de viver, sem que o problema bloqueie a nossa caminhada, mas vamos seguir. Os problemas, pouco a pouco, vão se resolvendo e vão saindo da nossa preocupação. O conselho que o apóstolo deu aqui nesse texto que li, ele diz-nos o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma. Então, não se deixe inquietar por problemas materiais, físicos, familiares, financeiros ou espirituais. Todos eles existem, mas não se deixe inquietar por eles. O que fazer então? Vem então o conselho que o apóstolo deixou para aqueles irmãos da cidade de Filipos. Ele diz o seguinte: Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Então, surgiu o problema, surgiu uma inquietação, uma preocupação, uma dificuldade. Recorramos a Deus, vamos a Ele, vamos tornar conhecido, se bem que Deus sabe, mas nós precisamos chegar diante dele e dizer: Senhor, estou enfrentando este problema, estou enfrentando essa dificuldade, não sei como resolver, não sei qual é a solução, só tu sabes, eu coloco diante de ti, me orienta, me ajuda, me direciona, Senhor. Por que caminhos eu devo seguir para encontrar uma solução? E aqui o apóstolo diz: antes sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Agora, como é que nós vamos apresentar as nossas inquietações diante de Deus? Qual é o caminho? Então aqui está dito: pela oração. A oração é falar com Deus. Oração é se apresentar diante de Deus, com a dependência, com humildade, com verdade, com pureza, sem nada a esconder. Ali é o lugar onde nós precisamos ser verdadeiros diante de Deus. Dizer a Ele tudo aquilo que está nos inquietando, que está nos trazendo peso e preocupações para a nossa vida. Então, quando nós vamos a Deus em oração, nós colocamos diante dele. Ele vai nos ouvir. Ele vai compreender a nossa necessidade. Ele vai dar uma solução definitiva e que vai resolver de uma vez por todas. Então, diz assim: diante dele pela oração e súplica. Ou seja, nós vamos orar, nós vamos pedir e nós vamos agradecer com ações de graças. Então, chegar diante de Deus, primeiro, reconhecer Ele como Senhor, como soberano, e que nós somos servos dele, e estamos ali com humildade, com temor, com obediência, diante da presença do Senhor, e vamos suplicar, ou seja, vamos fazer o pedido diante de Deus. Revelar a Ele e pedir de Deus uma resposta, uma solução. Orar para que Deus faça com que encontremos a solução daquele problema. Então, primeiro, orar. Segundo, pedir. E terceiro, agradecer. Então, quer dizer que quando nós nos defrontarmos com um problema,
nós vamos levar a Deus este problema, apresentar diante dele, dizer da nossa impotência, da nossa limitação, que não temos como encontrar a saída, a solução do que se apresenta, mas que Deus tem solução, porque para Deus nada é impossível, para nós praticamente todas as coisas são impossíveis. Mas para Deus nada é impossível, tudo é possível. E a palavra diz que aquele que crê, tudo é possível. Então nós cremos em quê? Que nós temos condição de resolver? Não. Nós cremos que em Deus é possível encontrar a resposta e a solução. E aí chegamos diante dele e fazemos a petição. À medida em que fazemos a petição, nós praticamente estamos colocando diante do Senhor para que ele dê a solução. Se nós colocamos nele e estamos crendo nele, certo de que para Deus não há impossível, então o problema vai ter solução. Se nós temos esta convicção de que em Deus vamos receber uma resposta, o que fazer agora? Ações de graças. Agradecer. Agradecer diante de Deus como que se o problema já tivesse sido resolvido. Porque colocou nas mãos de Deus, é certo que vai haver solução. Então, se colocamos nas mãos de Deus, estamos certos que tem solução, o que fazer? Agradecer. Mas não recebi a resposta ainda. Mas não colocou na mão de quem resolve? Sim. Então agradeça. Como se já tivesse recebido. Este é o segredo. Não é agradecer depois que recebe. É agradecer no momento em que entrega a Deus. E a partir dali vai ter o momento da espera. O momento em que Deus vai agir, vai resolver. Mas quando entregamos a Ele, já lhe agradecemos como que se a coisa já tivesse resolvida. E isso vai nos fazer bem, porque vai alimentar em nós a esperança, a expectativa da resposta de Deus, que ela virá. Pode vir imediato, pode levar algum tempo, mas não importa. A nós o que importa é o conselho que o apóstolo deixou para nós. Tornar conhecida diante de Deus, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Esses 3 elementos da oração, nós precisamos praticar quando defrontarmos com o problema. Ir a Deus, em oração, falar com Ele, nos posicionar diante dEle, apresentar o nosso pedido, demonstrar a confiança que temos no Senhor e agradecer por Ele resolver aquela situação. E a partir de então, que nós colocamos isso diante de Deus, aquela inquietação, aquela preocupação, aquele desassossego que estava querendo nos dominar, ele perde força. E a paz, a tranquilidade, o sossego se estabelece na nossa vida e nós passamos a esperar com confiança no Senhor, com paciência, como disse o salmista. Então aqui está o segredo. O que fazer diante das inquietações? Então o apóstolo diz: não vos inquieteis por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Aqui está o segredo. À medida em que entrarmos por este caminho, nós seremos vitoriosos, seremos vencedores. O nome do Senhor será glorificado
E nós não nos deixaremos levar por situações que estão fora do nosso controle. Mas ao depositar em Deus, recebemos a segurança, a certeza e a tranquilidade de que a solução está a caminho e a qualquer momento ela vai se apresentar diante de nós e vamos seguir o nosso caminho, adorando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Se porventura você está atravessando alguma inquietação, alguma preocupação, e já não sabe mais o que fazer, aqui está o conselho. Vá em oração a Deus. Faça a petição. E já faça também o agradecimento. E daí espere. O peso vai sair. A insegurança vai sair. A paz vai dominar o seu coração. A alegria vai estampar-se na sua vida. O seu caminhar vai ser com segurança. Sua expectativa vai ser de uma resposta da parte de Deus. E da parte de Deus não vem resposta ruim, vem resposta favorável. Deus se torna favorável àqueles que se apresentam diante dele. Guarde isto, viva por isto, pratique desta forma e veja como as coisas vão mudar, como os problemas vão perder a força, vão perder o domínio sobre a sua vida e sobre a sua família. E você triunfará em nome do Senhor Jesus. Deus em Cristo possa abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.